Para quem está nos ouvindo, eu sou a Garrick, autora de Nossa Decadência, que é um livro de poesia de protesto. Você encontra Nossa Decadência na Amazon. Está conosco Gislene Teixeira, que é sexóloga, doutoranda em Direito, radialista e escritora. Seja muito bem-vinda novamente. Graduanda. Ainda não cheguei no... Graduanda. Eu vou chegar. Isso é bom. Boa noite a todos. E é um prazer estar aqui. E principalmente para falar sobre um assunto que eu particularmente amo de paixão, porque eu sou especialista em relacionamentos e sou especialista em relacionamento extra-par. Olha que Então, interessante. aquele assunto que ninguém quer falar, que são os relacionamentos extraconjugais. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, tanto é que fui para essa área, justamente porque é um assunto sensível, polêmico e ninguém quer Sim. falar sobre ele. Só que é tão comum, né? Não que seja, que legal, não é isso que eu estou dizendo, mas é tão comum os casos de infidelidade que deveria ser falado de maneira aberta. Não Sim. ficar com essa coisa de, Não. né? Então, tem Exato. que ser falado até para as pessoas entenderem e entrar no relacionamento ou não. Porque a infidelidade começa antes de entrarmos no relacionamento. Porque a infidelidade, Uhum. nós sabemos qual é o nosso potencial para ser fiel ou infiel. Uhum. Então, Cada um de precisa. nós, né? Sim, e cabe muito mais a nós do que ao outro. Só que como ninguém fala sobre isso, fica um assunto muito polêmico de fato. E uma outra questão é que sempre que surge a traição, só é falado sobre traição, sobre infidelidade ou sobre fidelidade, os pactos dos relacionamentos, quando acontece um caso de infidelidade. Até então, Uhum. os relacionamentos começam, as pessoas não falam sobre isso, como também não falam sobre tantos outros assuntos que deveriam ser falados no começo. Né? No outro vídeo que nós tivemos que parar, que deu problema, eu estava falando que as pessoas não falam, quando começam a conhecer a outra pessoa, não falam sobre problemas. Justamente porque está naquele momento de conquista, de sedução, de impressionar o mundo Disney. Ninguém fala de problema nenhum, né? Nem de problema familiar, nem do próprio problema. Ninguém fala, ai, você sai ali a primeira, segunda vez para jantar, pergunta, e aí, como é que foi seu dia? Então, eu fui no psiquiatra porque eu fui pegar receita. Ninguém fala, né? Ninguém fala. Fiquei a manhã inteira negociando com Serasa porque meu nome está mais sujo do que pau de galinheiro, né? Ninguém vai falar isso. Ao longo do tempo a gente vai descobrindo, mas é só a lindeza. É só a ponta do iceberg, né? É só a cereja do bolo que a gente mostra, né? E aí as pessoas não falam de problemas familiares, na família de ninguém, como eu estava falando no outro vídeo, não tem prostituta, não tem ninguém violento, não tem ninguém preso, não tem ninguém nada, né? Só É a que, família encantada. e assim como também não falam sobre a questão da infidelidade, Sim. porque subentende-se que todas as pessoas serão fiéis, que Uhum. estão em relacionamento e que vão ser fiéis. Então, eu subentendo, a outra parte também subentende, e de repente não é nada disso. Eu sei que eu vou Uhum. entrar num relacionamento e eu não vou ser fiel, porque é o meu perfil não ser, mas o outro não sabe disso, né? Sim. Agora, eu também não vou falar, olha, então, é um prazer estar aqui com você, te conhecer. Deixa eu já te contar, agora na primeira vez, assim, né? E aí você vê se você aceita ou não. Deveria ser assim, mas não é. Eu sou infiel compulsivo, né? Sou infiel crônico. E então, qual é o vinho que nós vamos beber, né? Que a gente vai beber. Acontece correndo. Devia ser assim, né? Não, agora é falado quando é o contrário. Olha, eu quero um relacionamento aberto, eu não curto relacionamento monogâmico, quando não é
as pessoas falam. Quando está subentendido que é assim para todo mundo, porque é o modelo tradicional. Uhum. Só que não é assim que as coisas funcionam. Então, Uhum. Deveríamos começar a falar do começo. Exatamente. E ninguém fala, e isso é interessante, porque você apenas quer impressionar o outro. É quase que uma dança de acasalamento, vamos dizer assim, né? É exatamente como os pássaros fazem, e eles fazem isso com uma exuberância que é incrível, né? E nós humanos fazemos isso, mas com outras sutilezas e de encantamento. A gente só mostra o superficial e aquilo que encanta, mas com o tempo os problemas vão aparecendo, porque os problemas estão com a gente, e aí, em determinado momento, eles começam a vazar aqui, a colar, e assim vai, né? Eu vejo no Face, acho que até a gente participa do mesmo grupo de mulheres, a mulher falando, eu pedi um Uber e veio a tentação, né, junto, dirigindo. Então, já tem essa predisposição da traição, né? Isso que é interessante. Ela nem percebe que ela está mostrando para o mundo a sua predisposição de trair. É engraçado isso, como deixa-se escapar, se mostra ou isso vaza de uma maneira tão indiscreta que ela nem indiscreta para nós, mas ela não percebe que ela está se expondo dessa maneira. Sim, e a gente precisa entender, todo mundo, né? É importante que se entenda que quando você entra num. Eu vou falar de casamento, mas pode ser um relacionamento, um namoro, um relacionamento sério, né? Primeiro que nenhum relacionamento começa um relacionamento. Muito menos sério. As pessoas se conhecem, no aplicativo, ela vai evoluindo. na academia, em tantos lugares, e ninguém fala, nossa, comecei prazer e agora a gente começou um relacionamento. Então, nenhum relacionamento começa relacionamento, mesmo quando começa ali as trocas de mensagem, o convite para o primeiro café, o primeiro vinho, não é ainda um relacionamento, menos ainda sério. Então, o relacionamento ele é construído. Só que nessas questões, cláusulas, né, que a gente vai construindo, que são os acordos, a gente já precisa começar a ler os sinais. Se o outro não é aberto para dizer, a gente precisa começar a ler os sinais. Mesmo porque tem que ler o sinal do outro e o nosso. E ver onde é que a gente se encaixa ali. Mas um casamento, ele é formado por acordos. Muitas vezes, esses acordos eles não são explícitos. Certo. Muitas vezes eles são velados, né? Eles são tácitos. Um relacionamento é a base de acordo, é a base de ceder, e vem as frustrações. E esse ciclo, ele vai se formar estendendo. E ele vai se retroalimentar. Então, acordo, ceder e frustração. Porque o outro ceder. Vai romper o acordo que nós mesmos fizemos, e aí vem a frustração. Ou o outro rompe a parte que foi feito o acordo em comum. Então, é sempre isso, acordo, ceder, alguém vai ter que ceder ali, ou os dois, na verdade, né? É bom que seja os dois, e a frustração. Então, esse é o ciclo. Novo acordo, novas questões ali para você ceder, novas frustrações, e o ciclo vai se retroalimentando. Então, é importante saber, para saber que não vai ser um mundo cor-de-rosa, um mundo Disney, e que, na verdade, eu acho que só existe um príncipe encantado, né? Que deve ser o Hilbert lá, sabe? O marido da Fernanda. Só. Fora ele, eu não conheço nenhum outro, né? A não ser aí nos livros, nos romances, mas aquele homem, depois que eu li essa semana, que ele construiu a capela para casar, antes de pedi-la em casamento, ele construiu a capela. E ontem ainda estava vendo um vídeo dele cozinhando. Eu falei, bom, se existe príncipe encantado é esse. Mas, como é só um, né? Então, a realidade é outra.
Vamos partir para a literatura, que eles estão todos nos livros. E ainda por cima o homem é bonito, né? Ô, Jesus! Ai, Ah, meu Deus, minha mãe. assim, multiplica, Senhor, multiplica. Mas, Não dá muito certo isso. então, tem as promessas, né? Nos acordos, nessa questão toda, vem as promessas, vem as escolhas e novos acordos. Então, no meio disso tudo, tem a fidelidade e tem a traição. Tem a fidelidade e a infidelidade. Basta saber como é que a gente identifica isso, em que ponto a gente identifica isso. Se a gente entrar nesse mundo Disney, entrar no relacionamento pensando no mundo Disney, a gente não vai pensar que pode existir a traição com a gente. Exato. E quando acontece, decepciona. Exatamente, porque teve o rompimento do acordo. E muitas vezes esse acordo nem foi feito de fato um acordo, foi subentendido que o outro pensava como eu. Então vem essa questão que só falam quando acontece. E tipo, como você fez isso comigo? Ué, mas eu nunca falei para você que eu ia ser fiel. Como assim você nunca falou? E precisava falar, precisava perguntar? Ué, quantas formas de relacionamento nós temos? Né? E por que dentre tantas, você achou que era justamente esse da monogamia que eu ia escolher? Não é porque ela falou que então precisa ser falado. Para isso, a gente entra na base de todo relacionamento, que é o diálogo. E o diálogo vai fazer a ponte para entendermos que esse relacionamento é monogâmico, se for o caso. Sim. Depois, quando você acha que o outro... E a gente tem que conferir esse diálogo, essa forma que a gente expressa, de passar a informação e conferir se o outro está entendendo a mesma coisa que eu. Não é só falar. Eu tenho que ir lá e conferir, checar, e de tempos em tempos, se for um relacionamento duradouro, de tempos em tempos sentar e rever os acordos. Ainda que esteja tudo bem, é olhar e falar, peraí, vamos ver se era isso mesmo? Há 10 anos nós nos casamos, começamos a sair, enfim, seja lá o que for, e nós pactuamos aqui um relacionamento monogâmico. Ainda é isso mesmo que está valendo? Porque nesse momento tem que ter coragem para ouvir isso, né? Você tem que ter muita certeza. Coragem de falar e de ouvir. Né? E porque nesse momento pode estar acontecendo um caso de traição, alguém flertando com alguém, e de repente tem essa abertura e a pessoa fala, olha, ainda não te traí, mas realmente tem uma pessoa que me chama muita atenção. E de repente ali é esclarecido muitas coisas que se não abrir esse diálogo, você vai descobrir quando já aconteceu e você vai se somente traído, porque a traição dói, lógico. Porque não é só a traição de, poxa, meu marido foi lá e dormiu com a outra, transou com a outra. Mas é aquela coisa de, ele traiu a minha confiança. E essa é a parte que mais dói. Porque se não fosse assim, a coisa seria muito mais simples. Tanto é que existe muita distinção quando a gente vai aprofundar mesmo ali e fala assim, mas o meu marido só saiu com uma garota de programa. Ele traiu, ok, tem todo o peso da traição, da infidelidade, mas ele saiu com uma garota de programa, que é diferente de ter uma amante. Porque a garota de programa, ele foi lá, ele pagou por sexo. A outra pessoa, um caso mais recorrente, uma pessoa que ele saia de forma mais recorrente, ele cria um vínculo. E o problema está no vínculo, não está no sexo. Exato, está no vínculo, exatamente. Então é muito interessante quando a gente... E foi isso que eu me apaixonei quando eu entrei nessa área de me especializar em relacionamento extraconjugal. Porque, interessante. Né, eu tenho
Eu tenho essa estante lotada aqui, que é do teto, do chão até o teto, e tenho outra ali no quarto. E eu acho que metade desses livros todos são sobre infidelidade. Olha só. Amantes, porque os homens traem, porque as mulheres traem. E a questão do vínculo afetivo, dos sentimentos, é o que mais está presente e que mais causa dor. Não é o sexo. Não, eu acho, é exatamente essa da traição é o que causa dor, realmente a quebra da confiança, é uma série de coisas que causa essa dor, né? A falta do respeito com o que foi dito e acordado, sei lá, tem tanta coisa nesse universo. Quem de nós não foi traída na vida, ou quem, ou talvez até traímos, não sei, mas enfim, é uma coisa recorrente na vida de todos os seres humanos, e a gente tem que saber trabalhar e dosar isso de forma que não magoe o outro de uma forma tão acentuada que, que desestabilize a outra pessoa. Esse equilíbrio do outro, esse respeito com o outro, né? Porque ser traída, vou te contar, desestabiliza a gente, sim. Olha, quem nunca traiu e quem nunca foi traído, eu não sei. Eu só sei que o que Que se eu não faz ponho minha mão no... Vegas, o que se faz em Vegas fica em Vegas. Eu não sei de nada. Eu não ponho minha mão no fogo, sai queimada. Nem pela minha sombra. Mas é exatamente isso. Não, eu E por isso que eu falo. sério. Quando eu falo que esse assunto ele é muito sério, ele é muito pesado, e eu tô falando não só aqui na live, mas em atendimentos. Ele é muito sério, ele é muito pesado, ele machuca muito, ele causa muitas dores, ele causa muitos traumas, muitas coisas. Mas dá pra gente falar sobre esses assuntos pesados, sensíveis, polêmicos, e dar um grau de leveza. Porque é exatamente entender quem somos nós, o que é que nós queremos. Por isso que começa. Não é sobre o outro. Quando a gente fala de infidelidade, a gente não está falando sobre o outro. A gente está falando sobre nós. Só que nós não fomos ensinados nunca, né, a falar sobre relacionamentos. A gente Não. aprende sobre relacionamentos na tentativa e erro, no erro e acerto. Então a gente não sabe nem o que a gente sente, nem que tipo de relacionamento a gente quer, nem que tipo de vínculo é, ou E, se é um vínculo, ou se não, e o que pode ou se se é, oferecer. ou se é vínculo afetivo ou vínculo sexual, né? Se é só uma questão fisiológica mesmo, que faz a gente querer outra pessoa. Então a gente tem essas informações nossas para nós mesmos. E aí, quando a gente pega e vai abrindo esse leque, a gente descobre muito mais coisas sobre nós do que sobre o outro. E quando a Exatamente. gente entende que, como tem aquele livro da Zíbia Gasparetto, que chama Ninguém, Gaspareto. e quando a gente entende isso de maneira racional, e de preferência antes de estar num relacionamento e antes de estar num relacionamento em que ocorra ali a infidelidade, então é olhar isso numa zona neutra, fica muito mais fácil de entendermos o que acontece nas relações onde existe a infidelidade. Uhum. A psicóloga americana, ela chama Anna Sharp, e ela tem um livro, eu não lembro exatamente o nome do livro agora, mas ela diz lá, uma tese que ela defendeu, que todas as pessoas traem. Todas Todas. as pessoas traem, Todas. sem Sim. exceção. Eu assisti, isso faz muitos anos, faz décadas, eu assisti num congresso a palestra dessa Ana Sharp. E quando ela estava falando, eu estava casada, e só florzinha, só amorzinho no meu casamento. E quando a mulher falou lá, todas as pessoas traem, eu falei, essa mulher é louca. De onde ela tirou isso? Que insana! Como é que ela vem num congresso, sobe ali no palco, né? E fala que todo Uhum. mundo trai, todo mundo aqui trai. Eu falei, louca! Só que eu fiquei tão indignada com a fala
que eu estava doida para acabar a palestra ali, para eu poder levantar, sair e comprar o livro dela. Eu falei, eu vou ler só para bater de frente. Comprei o livro, cheguei em casa, falei, hoje não tem janta, hoje não tem nada, vocês comem miojo, pão com mortadela, paçoca, o que quiserem. Eu vou, só lembrem que eu existo quando eu terminar de ler esse livro. E eu devorei o livro. E nas primeiras páginas, é um livro fino, assim. Eu até emprestei esse livro, não sei nem para quem mais, e nunca mais voltou também. Nas primeiras páginas, se eu pudesse, eu tinha voltado, encontrar e falar assim para ela, olha, eu te julguei, eu te pré-julguei, e você nem sabia que eu estava te pré-julgando, mas eu vim aqui te pedir desculpas. Porque ela tem toda a razão. Todas as pessoas traem. E não é traição de mulher, não é traição sexual, não é isso. Não. Mas todas as pessoas traem. E a questão é assim, é isso que tem que ficar claro. Ou você trai o outro, ou você trai você. Essa é a escolha. Exatamente. Tá começando de novo. Melhorou? O Vinícius... Tá me ouvindo? O Vinícius de Moraes, ele compôs eu vou ler um verso de uma música do Vinícius de Moraes que fala assim: de todo meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Eu entendo que essa música dele trata exatamente da vontade de ser fiel a quem ele amava. E é a nossa vontade, né? Antes com tal zelo, sempre e tanto nos fidelizar a alguém. Né? Mas o dia a dia vai abrindo brechas que as pessoas vão traindo no que você prometeu fazer durante o dia, vão traindo no que prometeu fazer no trabalho, vão traindo em pequenas coisas, e vai acontecendo, e essas pequenas coisas vai somando, e vai acontecendo, e de repente fica normal, se normaliza na mente da gente, de pequenas traições a grandes traições, e esse é o grande perigo do ser humano. Sim. E só fazendo um comentário em cima disso que você falou, quando fala, por exemplo, eu até assisti um documentário esses dias que falava sobre isso. Falando de preliminares no ato sexual, né? Quando começam as preliminares? O homem vai falar que começa quando tira a roupa e ali começa. Né? E a mulher vai dizer, as preliminares começam, se a gente vai transar à noite, as preliminares começam no bom dia. De manhã, exatamente. Né? E, na verdade, na sexologia, a gente diz o seguinte, as preliminares começam quando você acabou de ter uma relação sexual. Você vai ter a outra daqui a uma semana. Né? De repente é um casal que só se encontra no final de semana e sabe que a próxima é só na outra semana. Vai começar as preliminares da próxima semana quando ele acabou de ter o orgasmo ali, quando acabou de acontecer. Porque se ele não cuidar esse período inteiro, nessa semana inteira, é com bom dia, é com como foi seu dia, como é que você tá, olha, eu vi que você, sei lá, tá tossindo, né? Você, como é que você tá? Acordei tossindo. É o cuidado. É o cuidado. Toma um chá de, sei lá que erva que vai ajudar. Olha, toma uma canja. E são as diversas formas de falar eu te amo e de cuidar do outro. E quando isso começa a não acontecer, ou começa a desaparecer, ou ficar mais espaçado, aí começa a abrir espaço para tantas outras situações. Eu fiz várias anotações aqui, mas eu já me perdi, já não falei nada do que está aqui. Mas vamos estruturando essa história. Tem muita gente que fala assim, amante, não sei o quê, a culpa é da amante. Eu não vou defender, criticar ninguém. Não. Mesmo porque
eu trabalho nessa área e eu atendo as duas partes, quando não as três partes. Já cheguei a atender o triângulo ali. Tanto é que hoje a gente fala em triângulo amoroso e a gente também fala em quadrado amoroso, onde dois casais e todas as partes traem. Então, hoje a gente já fala em quadrado amoroso. Então, eu já cheguei a atender quadrado amoroso também. E aí a gente vê assim, a culpa sempre é da mulher, da outra, né? Tanto é que assim, a outra. Tem um livro da... esqueci o nome dela, Goldenberg, esqueci o primeiro nome dela, que ela é uma estudiosa nessa área, e ela tem um livro que chama A Outra. Então é sempre assim, a outra, tipo assim, com aquele desprezo, a outra, né? Só que Sim, a com outra desprezo. que tira a sua paz. Então é assim, é a outra, a vagabunda, a não sei quem. Sempre né? com desprezo. Antigamente tinha o termo biscate, né? A biscate. Tem um detalhe. A culpa é sempre da outra, só que, como eu disse, eu não vou defender ninguém, a gente teria que fazer outra live para levantar tantos outros pontos. Mas bem raso mesmo, analisando pela superfície, se o seu marido, que é casado com você, é ele que te deve satisfação, respeito, etc, etc. O compromisso é ele com você. Não você com a outra. Agora, quando a outra entrou na vida dele, não é na sua, é na vida dele, né? Do seu marido, dele. É porque ele deu brecha, ele abriu espaço. Porque Sim. ninguém. Eu acho muito interessante, por isso que eu falo que é dar o ar de leveza, apesar de ser muito sério. Eu acho muito interessante quando a pessoa fala assim, a mulher fala assim, fulano, né, roubou meu marido. Eu já penso assim, colocou uma arma na cabeça do marido e falou, bom, não. Tira a roupa aí, dentro da minha casa, porque agora você é meu. Não é assim Exato. que funciona. Então, não. Se a outra mulher entrou na vida do seu marido, não interessa o que vai acontecer depois, mas é porque ele deu brecha. Ele deu um sorriso, ele deu o telefone, ele respondeu um sorriso. Exatamente. Não interessa o motivo, que isso é análise secundária, né? Que vem depois. Mas ela não tem bola de cristal, nenhuma mulher tem bola de cristal. Eu olhei, gostei, peraí, deixa eu mentalizar, né? Eu vou descobrir o WhatsApp do cara e eu vou mandar nude para ele, e etc, etc. Teve uma ligação ali. Porque se o outro fala, olha, deu um sorrisinho, você faz de conta que não tá vendo, a mulher tá ali na sua frente te dando um sorriso, você pega o seu café, olha pro outro lado e tipo, nem te vejo, nem te olho. Né? Exatamente. Mas funciona. Então, não dá para dizer, a culpa é da outra. Não, a culpa pode até ser dos dois. Mas o seu marido colocou a outra pessoa na vida de vocês. Primeiro, e às vezes ele culpa a mulher por procurar a outra, ainda faz a mulher se sentir culpada. E isso é muito delicado, porque isso denigre a mulher, a companheira de tantos anos, e baixa a autoestima dela também. Isso é muito delicado. E oi, acontece. Dácio, tudo bem? Dácio está mandando um oi. Ótimo, vamos aproveitar já que você... Quer ler os demais? Fique à vontade. Estou conseguindo subir. Álvaro Dias, 007, um grande amigo. Álvaro, um abraço para você. Se você quiser ler os demais, eu tenho dificuldade visual terrível para ler, é muito longe para mim. Por favor. Eu não sei quem você é, mas eu já gostei do 007. É um amigo meu, querido demais. Ele é arquiteto. Gregory, Alberto, Tiago, Ruzifa, Ellen, Júlio, Marcelo Pereira, W. Tonian. Olha quanta gente boa, né? Adri Delfino, Dácio, Raul, Ana. Tem uma galera aí. Boa noite para vocês. Olha que assunto interessante que mobilizou. Olha quanta gente
Se fosse para ler todos aqui, passaríamos um bom tempo, mas obrigada por todo mundo que está acreditando na nossa fala, né? Falar sobre fidelidade e infidelidade, que é um assunto delicadíssimo. Tem um assunto que eu queria trazer para a pauta, que é um pouco pesado, mas é interessante, que é quando há separação e o pai existe um vínculo de fidelidade entre pai e filhos. Aí o pai vai embora e quebra esse vínculo de fidelidade entre pai e filhos. Como fica essa criança? Como trabalhar essa criança? Porque foi a primeira decepção da vida dela. Aquela referencial, de repente, não é mais presente na vida dela, entende? De repente, o pai que era o esteio da criança não é mais, porque os pais se separaram e a criança normalmente fica com a mãe. Então, como trabalhar com a criança quando esse vínculo de fidelidade pai e criança é rompido? É um assunto muito delicado mesmo. E enquanto você estava começando a falar, eu me lembrei, não vou entrar nessa linha, mas eu também não acompanhei, nem sei falar muito porque eu não acompanhei, mas esse caso desse menino Henry, né? Menino de 4 é uma tristeza. Eu ouvi, não acompanhei o caso, peguei assim pinceladas, mas eu ouvi uma entrevista do pai. E muito me chamou a atenção, assim, alguns relatos, como que era a troca de mensagens. Eu não quero falar do crime, tá? Eu tô falando das relações ali dos pais separados. Como que era a relação dele, do pai, dos ex, né? O pai e a mãe, o casal separado. Tinha uma cumplicidade ali, eu não sei até que grau que era isso, mas enfim, pelo menos o que foi mostrado ali, que ela falava das fragilidades dela, que tinha ido no psicólogo e tal. Então, ali tinha um vínculo que ainda existia, claro que por conta do menino, né? Mas a troca de mensagens era muito interessante. E eu vi uma troca de mensagens que passou na televisão do casal. Ele tentava acalmar, falava, não, é assim mesmo. Tudo vai ficar bem e tal. Então, é interessante entender isso, apesar de toda a situação, que assim, os filhos, claro que todo filho quer que os pais fiquem juntos. Sim. Mas existem os divórcios e as separações. Mas é importante que desde sempre, tudo depende da idade da criança e da idade do filho, e como foi construída essa ideia de família. Claro que a ideia de família é sagrado, etc, etc, etc. É isso mesmo, é o vínculo e tem que ser assim. Mas a gente não pode romantizar muito. Por quê? Porque assim, é mostrar os dois lados da história. Não para chocar a criança. Mas, por exemplo, tem famílias, e eu já vi casos assim, que falam assim, tudo que é problema de problema familiar, a tia separou e esconde da criança, porque para a criança não saber que os tios se separaram, e vai colocando a criança numa redoma, e ela não entende que o tio morreu, que virou estrelinha, que separou. Estrelinha, essas e coisas ela vai assim. crescendo nesse mundo que, tipo, na minha família nunca vai acontecer nada, mesmo porque ela não sabe o que acontece por aí. Então, ficar numa redoma e nesse mundo Disney é um perigo muito grande. Sim. Também estou dizendo que é o outro lado, expor tudo, até porque a criança ou até um pré-adolescente, às vezes até um adolescente mesmo, não tem maturidade para isso. Mas, na medida do possível, mostrar os dois lados da história. Então, já ir construindo que existe, até num filme de desenho, enfim, mostrar as separações, até na brincadeira, coisas desse tipo. E buscar as terapias familiares que ajudam a criança também. Sim, mas eu estou até falando antes de acontecer uma separação. Não ficar fantasiando, né? Sim, O problema maior que eu vejo nisso é principalmente com as meninas. Não nada de gênero, mas as meninas assistem mais filmes, contos de fadas, essas coisas, e
essa ideia, né, do Príncipe Encantado e do Felizes para Sempre. Não que os meninos não assistam, mas eles assistem Não. com menos frequência, né? É Uhum. menos incisiva essa história para os Exato. meninos. Então, é mostrar diversidades de famílias. Não só falando em questão de separação de casais, mas até questão de gênero, questão de pais homossexuais, de crianças adotadas e de todo esse universo. Então, quando a gente mostra para a criança, desde sempre, claro que, Uhum. né, de novo, falando nas devidas proporções aí do conteúdo, para a criança entender, e caso aconteça uma separação ou coisa do tipo, ela sabe que não existe aquele conto de fada, que todo mundo está sujeito. E depois que acontecer, claro que assim, o mais rápido possível, levar para um acompanhamento profissional. Então, Exatamente. e a criança precisa entender, e isso depende dos pais desde sempre, assim como a gente falou do começo do relacionamento, colocar as questões no começo do relacionamento, para a criança a mesma coisa. Ir construindo um mundo paralelo. Olha, a realidade é essa, mas também existe esse lado, esse lado, esse lado, esse lado. Esse lado, esse lado, esse lado. Né? E Uhum. entender, deixar claro para a criança desde sempre, independente do que aconteça em todas as famílias, os pais podem se separar. E Sim. é legal pegar assim repertório externo, por exemplo, numa novela, num filme, mostrar o que está acontecendo para não pegar Uma como referência. outra, uhum, uma referência, né? E mostrar assim, olha, os adultos, os pais podem se separar. E tá tudo bem, né? Mas não, então existe ex-marido, ex-mulher, mas não existe ex-pai e Não, ex-mãe. Então não. é esse o caminho. Exatamente. Criança achar isso super normal. Eu dei aula para uma criança, eu dei aula a vida inteira, e eu tive alguns alunos que achavam estranhos. Eu dei aula para uma turma que tinha só 2 meninos, de acho que 35, só 2 que os pais eram casados. Olha E eles só. achavam eles que eram os peixes fora d'água, né? Tipo, que absurdo, como assim os meus pais são casados? Então, tudo depende do referencial. E também já É, dei aula para adolescentes que, quando a maioria dos pais eram casados, e quando o pai de um determinado aluno separou, o mundo dele caiu, porque não era o referencial que ele tinha, né? Porque era uma turma assim que todos os amigos eram muito próximos, dos pais se conhecerem, fazer churrasco final de semana. Então, depende muito do referencial e de como a gente vai construindo isso. Então, esse é um ponto que precisa ser pensado. exatamente. Um pouquinho? Desculpe, não entendi? Vamos voltar um pouquinho na história, Kim? Vamos, vamos. E aí, né, eu vou passar rápido assim. Primeiro de tudo é assim, a gente entender o que a gente quer, o que a gente sente, o que a gente deseja. Porque, como eu falei, é muito mais sobre nós do que sobre o outro. O que eu quero, o que eu desejo, o que eu sinto. Eu sei que eu não sirvo, não é meu perfil, entrar num relacionamento monogâmico. Eu sei que eu gosto de variar, eu tenho muitos desejos, eu gosto de realizar as minhas fantasias, eu gosto de sair, de fazer tudo ao contrário aí do que a tradição manda. Por que que eu vou me enfiar num relacionamento monogâmico? Eu sei que eu não vou cumprir, né? E Uhum. eu sei que não vou cumprir, vou decepcionar a outra pessoa e de repente eu realmente gosto da outra pessoa, eu amo a outra pessoa, não quero machucar ninguém, nem me machucar, mas eu sei que eu não vou cumprir. Exato. Então, não adianta eu querer se diminuir, né? O que eu falei outro dia, se diminuir para caber no mundinho do outro. Do outro, Aqui não não. é a questão de diminuir, é a questão de querer entrar no modelo de relacionamento que você sabe que não serve para você. Uhum. Então, esse é o primeiro Exatamente. ponto. Por isso que eu falei que quando a gente fala desse assunto, primeiro de tudo, a gente tem que olhar para nós. Correto. Depois, outro para o relacionamento e para todas as outras situações. Uhum. Mesmo porque é óbvio que está muito pulverizado os tipos de relações, mas existe Uhum. muito relacionamento monogâmico, existe muita gente monogâmica,
que cumpre, que está tudo bem, que estão satisfeitos e é ótimo. Mas esse é um Tem pacto. gente que é feliz assim, às vezes não. Tem gente com relacionamento aberto que é feliz e que para o monogâmico é inviável. Exatamente. Que volta, que vai se encaixar nas crenças limitantes que não permite. E é por aí vai. E aí a questão do diálogo e de estudo, né? Vem as fantasias. A gente pode ter, e aí depende, o mais importante de tudo, né? Que na verdade assim, é o começo da história. Depois de se conhecer, saber eu sou monogâmico, não sou, entro ou não entro num relacionamento assim. Mas a primeira coisa de tudo é entender o que é que eu quero. E entender que eu posso ter 1000 fantasias, isso não quer dizer que eu precise realizar essas fantasias. Fantasia, a gente pode ficar só no campo de fantasiar. E tá tudo bem. E a primeira coisa de tudo é entender num casal, né? Tem a parte do eu sozinho, o que eu me entendo, como é que eu me conheço, como é que eu funciono. E a parte quando eu já estou me relacionando com alguém, conhecendo até, entender. Por isso que eu falo que essa conversa ela tem que acontecer no começo, primeira ou segunda saída ali, entender o que é traição para o outro, o que é infidelidade para o outro. Porque para a grande maioria, a infidelidade foi lá e transou com outra pessoa. Me traiu. Exato. Para outra pessoa, eu pego uns casos assim que eu falo, tá, isso serve para aquela pessoa, mas para o cliente que acabou de sair daqui, não era, e para o próximo eu sei que também não é. Então, assim, para a grande maioria é o sexo. Mas eu já atendi clientes assim, que chegou aos prantos e falou, eu fui traída, eu fui traída. Eu falei, como assim você foi traída? Que história é essa? Né? E eu era um casal e eu sabia que não existia traição ali. E aí, eu peguei, liguei para ele, falei para ela, se acalma aí. Liguei para ele, separado, e falei para ele, eu preciso que você me conte a verdade. Certo. Porque não vai ajudar ninguém. Não dá para ajudar. E tem que ter aquela relação de tem que ser a verdade mesmo, tem que confiar. Eu falo assim que a relação com o sexólogo, enfim, é igual com o advogado. Certo, tem que ter confiança. Transparência. Transparência. E eu falei assim para ele, você precisa me contar se você traiu. Ele falou, não traí. Eu falei assim, como você não traiu se ela tá me chorando aqui, né, aos prantos, dizendo que você traiu? Ele falou, eu não traí. E aí ele começou, porque ela não tinha falado nada para ele. Isso foi logo cedo. Eu ia atender um às 10, o outro às 11. E aí ele falou, não traí, não traí, não traí. Ele não estava entendendo nada, eu estava entendendo menos ainda. E ela não falava nada com nada, porque ela só chorava. E eu fui traída, eu fui traída. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Como é que eu saio disso? E eu falei assim para ela, olha, me conta exatamente o que aconteceu. E sabe qual era a traição? Ela entrou no banheiro, pegou ele se masturbando, tomando banho, e o mundo desabou na cabeça dela. Porque para ela, era traição. E ela não chegou me falando da masturbação, ela chegou dizendo, ele me traiu, ele me traiu, ele me traiu. E pronto. E porque ela nunca tinha visto ele se masturbar. Né? Fazia 3 anos que eles estavam casados. E ela nunca tinha visto, ela não sabia que ele se masturbava. Né? Enfim. E aí, para ela era traição. Não teve acordo para ela entender diferente. Porque tinha uma questão de crença religiosa, blá, 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 blá. E para ele também não entendia como que ela pensava daquele jeito. E aí, virou um grande balaio de gato, que a história foi longe. Eu já peguei casos também que chegou e uma mulher falou assim, ele me traiu, ele me traiu, ele me traiu. Como assim ele te traiu? Te traiu com quem? Me conta a história. Uma determinada hora ela levantou para ir ao banheiro, passou assim no corredor, viu ele no sofá na sala, e aí ela foi, e quando viu, ele estava assistindo um filme pornô. O mundo caiu na cabeça dela,
porque, na verdade, ele não estava nem assistindo, se masturbando, não estava fazendo nada, ele estava assistindo. E para ela, aquilo também foi a traição, como se ele estivesse ali na frente dela, transando com uma mulher. Então, já peguei caso de mulher que disse ele me traiu porque o cara tinha dado carona para uma colega de trabalho num dia de chuva até o ponto de ônibus. E ela não aceitava isso. Então, já peguei caso de traição que a mulher entendeu que era traição, porque ele falava com a ex. Eles eram amigos, o ex não era filho. Mas filho. não parte mais para sentimento de posse, isso? Sim. E nesse caso, os ex eram amigos, né? Se falavam assim, não frequente, mas eles se falavam de vez em quando. Você tá, como é que tá o trabalho? E ela ela clonou o WhatsApp dele, que eu depois, se não hoje, mas outro dia a gente fala sobre clonagem de WhatsApp, que eu quero falar sobre isso, que é importante. E aí, como ele não tinha falado para ela que ela sabia que ele falava com a ex, de vez em quando. Mas naquela vez que ela pegou uma conversa e não tinha nada comprometedor, era: oi, como é que você tá? Trocou de trabalho, quero saber se tá legal o seu trabalho, nada mais que isso. Como ele não tinha contado, ela se sentiu traída, porque achou que se ele estava conversando com a ex, ele tinha que contar: olha, hoje eu mandei bom dia para ela, e ela respondeu que eu soube que ela está doente, eu só liguei para saber, mandei mensagem para saber se ela estava bem. Então, o que é traição? E muitas vezes você se coloca numa posição de eu fui o traidor e você nem sabe o que você fez. Não, exatamente. Para saber exatamente, precisa ser falado. Se não falar, como é que, sabe? Cada um vai viver no seu mundo e na imaginação, né? O outro tem que imaginar o que você concorda. É bem interessante isso, porque desencadeia outras ações que geram consequências, às vezes, irreparáveis no relacionamento. E o sentimento de posse atrapalha muito também, porque é aquela sensação de que o outro te pertence, não é isso. Não é? O outro tem toda a liberdade de fazer. O Dácio é um hipnólogo fantástico. E só um parênteses, né? O Dácio é um hipnólogo fantástico, fantástico. E a mulher dele é uma fofa, uma querida. E passei pela hipnose. Eu sempre falo o nome errado, Dácio. Eu sei que eu vou errar de novo, você me corrige aí. Hipnose orgástica. E eu fui lá passar pela experiência de uma orgasmo hipnótico. Oh, meu Deus. Hipnótico. Ai, meu Deus, quero mais, bora lá nesse negócio. E é exatamente isso. E ele está dizendo aqui, né? Sempre o eu primeiro. E é exatamente isso. Sempre eu primeiro. Eu brinquei, eu fiz um vídeo esses dias dançando, e eu falei assim, no final do vídeo era outra coisa, era outro assunto. Eu vi. Mas é tudo meu, é tudo meu. Brincando, porque é tudo meu, né? O que eu quero, o que eu penso, o que eu sinto. Primeiro é tudo meu. Depois eu vou compartilhar com o outro. Mas, até por nós a sociedade não ensina nada sobre relacionamentos pra gente, em época nenhuma da vida, a gente vai aprendendo ali aos trancos e barrancos. Ensinam também pra gente que quando a gente olha primeiro para nós, e isso a gente ensina para as crianças desde pequenas, isso é egoísmo, isso é feio, né? E não, obviamente que não. E aí a gente faz analogia com a máscara do avião, né? Primeiro você coloca lá na turbulência, primeiro você coloca em você... de máscara, depois as outras pessoas. Depois você ajudar quem precisa. E isso serve para a vida, né? Primeiro se eu não me conhecer, souber das minhas fantasias, das minhas limitações, o quanto eu extrapolo, o quanto eu posso expandir, o quanto que eu vou retrair, eu não vou conseguir passar isso para o outro. Ou eu vou ficar na mão do outro. E aí também não vai dar certo. Então, é sempre eu primeiro.